Brasília foi concebida para, além de cidade modernista, contribuir para o processo de interiorização do desenvolvimento brasileiro. Certo ou errado? Certo. Brasília foi projetada e construída com o objetivo de se tornar a nova capital do Brasil, no lugar do Rio de Janeiro. A construção da cidade, que começou em 1956 e foi concluída em 1960, foi parte de um plano de desenvolvimento nacional que buscava promover a interiorização do país. O objetivo principal era transferir o centro político e administrativo do país para o interior, estimulando o desenvolvimento das regiões do centro-oeste e norte do Brasil. A criação de Brasília tinha como intuito descentralizar o poder e promover a integração do país como um todo. Além disso, Brasília foi concebida como uma cidade modernista, com um projeto urbanístico inovador assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. O design da cidade seguia princípios modernistas, com amplas avenidas, edifícios monumentais e uma disposição urbana única, baseada no formato de um avião. Assim, Brasília foi projetada não apenas como uma capital moderna, mas também como um símbolo do processo de interiorização do desenvolvimento brasileiro. Ao plano de metas apresentado na campanha eleitoral para a presidência em 1955, JK acrescentou uma meta síntese, que seria a construção da nova capital no Planalto Central do país. Certo ou errado? Certo. Durante a campanha eleitoral para a presidência do Brasil em 1955, Juscelino Kubitschek, JK, apresentou o Plano de Metas, que consistia em um conjunto de objetivos e diretrizes para impulsionar o desenvolvimento do país em diversos setores, como indústria, energia, transporte e educação. Uma das metas adicionadas por JK ao Plano de Metas foi a construção de uma nova capital no Planalto Central do país. Essa meta-síntese tinha o objetivo de promover a interiorização do desenvolvimento, descentralizando o poder e a administração do país, além de integrar o território nacional. Assim, JK acrescentou a construção da nova capital no Planalto Central como uma das metas do seu governo, que posteriormente se concretizou com a criação da cidade de Brasília. A proposta de construção de Brasília foi recebida com entusiasmo pela população e o grande apoio político para a concretização do projeto veio da União Democrática Nacional, UDN, especialmente de seu líder, Carlos Lacerda. Certo ou errado? Errado. A proposta de construção de Brasília enfrentou algumas resistências e controvérsias, tanto por parte da população quanto no meio político. Embora tenha havido defensores entusiasmados, também houve críticas e oposição. A ideia de construir uma nova capital no interior do país foi alvo de debates e questionamentos, uma vez que alguns viam a iniciativa como um gasto excessivo e desnecessário, considerando as necessidades de desenvolvimento em outras áreas do país. Quanto ao apoio político, embora alguns membros da União Democrática Nacional, UDN, tenham se envolvido no processo de construção de Brasília, não é correto afirmar que a UDN, especialmente seu líder Carlos Lacerda, foi o principal responsável pelo apoio político à concretização do projeto. O governo de Juscelino Kubitschek, eleito pelo Partido Social Democrático, PSD, foi o principal impulsionador do projeto e mobilizou recursos e esforços para a realização da nova capital. A construção de Brasília foi um projeto controverso e envolveu diferentes atores políticos, mas foi impulsionado principalmente pela gestão de Juscelino Kubitschek e sua equipe de governo. O projeto urbanístico de Brasília, elaborado por Lúcio Costa, foi integralmente estendido às chamadas cidades satélites do Plano Piloto e ao entorno do Distrito Federal. Certo ou errado? Errado. O projeto urbanístico de Brasília, elaborado por Lúcio Costa, não foi integralmente estendido às chamadas cidades satélites do Plano Piloto e ao entorno do Distrito Federal. O Plano Piloto de Brasília,
projetado por Lúcio Costa, refere-se especificamente à área central e original da cidade, onde estão localizados os principais edifícios governamentais, monumentos e áreas residenciais. O projeto do plano piloto é conhecido por sua forma de avião, com suas avenidas amplas e estruturadas em formato de cruz. As cidades satélites são áreas urbanas que foram desenvolvidas posteriormente nos arredores do plano piloto para abrigar a população crescente e oferecer moradia e infraestrutura. Essas cidades satélites não seguiram exatamente o mesmo projeto e concepção urbanística do plano piloto, embora tenham se beneficiado de algumas diretrizes do projeto original, como o sistema viário planejado e a separação entre áreas residenciais e comerciais. As cidades satélites possuem características próprias e uma organização urbanística diferente do plano piloto. Portanto, o projeto urbanístico de Brasília, elaborado por Lúcio Costa, foi aplicado principalmente ao plano piloto. Enquanto as cidades satélites têm suas próprias características urbanísticas e desenvolvimento específico. A maior crítica que se faz à legislação que criou a Rede Integrada de Desenvolvimento da Região do Distrito Federal e entorno, RIDI, é a por ter excluído os municípios mineiros. Certo ou errado? Errado. A maior crítica que se faz à legislação que criou a Rede Integrada de Desenvolvimento da Região do Distrito Federal e entorno, RIDI, não é por ter excluído os municípios mineiros. Na verdade, a RIDI foi estabelecida pela Lei Complementar nº 94, de 1998, com o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento econômico e social da região do Distrito Federal e dos municípios limítrofes dos estados de Goiás e de Minas Gerais. A RIDI abrange municípios localizados no entorno do Distrito Federal, tanto em Goiás quanto em Minas Gerais. Essa região foi delimitada para estabelecer diretrizes específicas de planejamento e desenvolvimento, buscando uma maior integração entre esses municípios e o Distrito Federal. Portanto, a crítica relacionada à RIDI geralmente não está relacionada à exclusão dos municípios mineiros, mas sim a questões como a efetividade das políticas de desenvolvimento regional, a falta de infraestrutura adequada, problemas socioeconômicos e de governança, entre outros desafios enfrentados na região. A RIDI foi criada com o objetivo de articular ações administrativas do governo federal, dos estados de Minas Gerais e Goiás e do Distrito Federal, além dos municípios que a compõem. Certo ou errado? Certo. A Rede Integrada de Desenvolvimento da Região do Distrito Federal e entorno, RIDI, foi criada com o objetivo de articular ações administrativas do governo federal, dos estados de Minas Gerais e Goiás, do Distrito Federal e dos municípios que fazem parte da região. A criação da RIDI foi estabelecida pela Lei Complementar nº 94, de 1998, e busca promover a integração e o desenvolvimento conjunto da região do Distrito Federal e dos municípios limítrofes. Através da RIDI, busca-se a coordenação de ações e políticas públicas entre os entes federativos envolvidos, visando a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento socioeconômico e a solução de problemas comuns. Portanto, a afirmativa de que a RIDI foi criada com o objetivo de articular ações administrativas do governo federal, dos estados de Minas Gerais e Goiás, do Distrito Federal e dos municípios que a compõem está correta. Juscelino foi o último presidente da República a assumir o cargo no Palácio do Catete. Foi empossado em 31 de janeiro de 1956 e governou por 5 anos, até 31 de janeiro de 1961. Seu vice-presidente, eleito também em 3 de outubro de 1955, foi João Goulart. Não havia reeleição naquela época. Foi o primeiro presidente civil desde Arthur Bernardes a cumprir integralmente seu mandato. Juscelino Kubitschek empolgou o país com seu slogan 50 anos em 5, conseguiu encetar um processo de rápida industrialização, tendo como carro-chefe a indústria automobilística. A respeito da proposta defendida por JK em seu plano de metas, podemos destacar que, no campo econômico, o plano de metas é desenvolvimentista, com 30 metas, onde não estava a construção de Brasília. B. Entre as propostas de JK está o desenvolvimento de uma política voltada ao fortalecimento de indústrias de bens não duráveis, destacando-se a siderurgia.
C. A energia foi uma das metas alcançadas por JK, fortalecendo o uso de fontes alternativas como a eólica nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. D. O transporte tem uma grande importância em sua política, o que foi plenamente alcançado com o fortalecimento do rodoviário e do ferroviário, ligando o Brasil de ponta a ponta. E a educação está entre as metas propostas por JK, ocorrendo forte investimento no ensino superior. A resposta correta é a letra A. No campo econômico, o plano de metas é desenvolvimentista, com 30 metas, onde não estava a construção de Brasília. No plano de metas de Juscelino Kubitschek, existiam 30 metas que buscavam impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Dentre essas metas, a construção de Brasília não estava incluída. As metas abrangiam áreas como energia, transporte, indústria, educação, entre outras, mas a criação da nova capital, que ocorreu posteriormente, não fazia parte do plano original de metas proposto por JK. A barragem do Rio Descoberto, localizada na região administrativa de Breslândia, no limite com o município goiano de Águas Lindas de Goiás, é um grande reservatório de água potável no Distrito Federal. Com base no exposto, a respeito da bacia hidrográfica que integra o Rio Descoberto, assinale a alternativa correta. A. Bacia do Rio Preto. B. Bacia do Paranoá. C. Bacia do São Francisco. D. Bacia dos Rios Tocantins-Araguaia. É a Bacia do Paraná. A resposta correta é a letra E. Bacia do Paraná. A barragem do Rio Descoberto, localizada na região administrativa de Breslândia, no Distrito Federal, está inserida na bacia hidrográfica do Rio Descoberto, que por sua vez faz parte da Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná é uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil, abrangendo diversos estados, como Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, além de partes do Distrito Federal. Portanto, a barragem do Rio Descoberto está dentro da Bacia do Paraná. Mais uma vez, peço desculpas pela confusão anterior. O conceito de planejamento e o modernismo do projeto urbanístico e arquitetônico da nova capital foram e ainda são reproduzidos integralmente nas suas regiões administrativas, além de incorporados pelos municípios integrantes da Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RIDE. Certo ou errado? Errado. Tanto as regiões administrativas de Brasília como os municípios integrantes da Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RIDE, cresceram de forma desordenada e muitas vezes sem infraestrutura adequada. As regiões administrativas de Brasília, conhecidas como cidades satélites, não foram desenvolvidas de acordo com um plano de expansão coordenado, o que resultou em um crescimento desordenado, com ocupação irregular, falta de infraestrutura adequada, serviços públicos limitados e problemas de urbanização. Da mesma forma, os municípios integrantes da rede também enfrentaram desafios similares de crescimento desordenado, com ocupação irregular do solo, falta de infraestrutura básica e serviços públicos insuficientes para atender às demandas da população. Portanto, tanto as regiões administrativas de Brasília como os municípios da rede cresceram de forma desordenada e sem infraestrutura adequada. Chamada de capital da esperança, Brasília foi uma importante decisão política tomada para que se propiciasse a interiorização do desenvolvimento brasileiro. Certo ou errado? Certo. A afirmação é correta. Brasília foi concebida como a capital da esperança, e sua construção foi uma importante decisão política com o objetivo de promover a interiorização do desenvolvimento brasileiro. A ideia era descentralizar o poder e a administração do país, estimulando o crescimento e o desenvolvimento de regiões além das áreas litorâneas mais desenvolvidas. A transferência da capital para o Planalto Central foi uma estratégia para promover a ocupação e o desenvolvimento da região.
além de incentivar o crescimento econômico, social e cultural em outras partes do país. A criação de Brasília visava também a integração territorial e o estímulo à migração para o interior, contribuindo para reduzir as desigualdades regionais. Portanto, a afirmação de que Brasília foi uma importante decisão política tomada para que se propiciasse a interiorização do desenvolvimento brasileiro é correta.